Olá! Olá, Namastê, gente! Sejam bem-vindos ao Harecast. Eu sou a Rebeca Petri. eu sou o Léo Shivaluna e a gente está aqui de novo agora nesse episódio falando da terceira lei sistêmica, né, das constelações familiares. Então, esse terceiro episódio a gente vai trazer a lei do dar e tomar, ou E o dar e equilíbrio também, receber, né? né? O equilíbrio entre a gente aprender a doar para a vida e receber da vida. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre várias aplicações disso no nosso dia a dia, para ver se a gente consegue se orientar e entender um pouquinho melhor como é que as coisas estão acontecendo e se a gente está agindo de forma equilibrada na nossa vida, né? A gente às vezes. E tem vários aspectos da vida que às vezes a gente está em harmonia em vários aspectos, Uhum, mas pode ter alguma relação ali em que a harmonia não acontece. uhum. E geralmente vai ser essa relação que vai estar com um pouquinho mais de faísca saindo, né? É verdade. Faísca saindo é bom. Mas a gente fica tomando decisões a vida inteira, né? O tempo inteiro. E, e essas leis que a gente trouxe, né, dentro das constelações familiares, elas ajudam a nos guiar um pouquinho. De repente, a gente pode estar se sentindo desconfortável ou vendo que a nossa vida não está nos dando algo bom, a gente não está sentindo algo bom para saber onde é que está isso, onde é que está a raiz desse desconforto, né? Sim. E nessa relação de troca que existe constantemente, a gente agir com a vida, a gente recebe. Então, aquela lei da física, que é a ação e reação. No yoga, é a lei do karma, né, que também é ação e reação. E nas constelações isso acontece também. Como as constelações elas lidam com sistemas familiares, então elas trazem em cima dessa ótica como se relacionar primeiro na nossa família, que é a nossa origem biológica, genética, física, né? E E é é o que a um, gente tem disponível para usar, a base dessa força que a gente tem vem da nossa família, independente de como ela tenha se comportado, né? Como ela se Independente se a comporte. gente tem contato com a família hoje ou não, se a gente teve contato ou não, né? Tem pessoas, vamos falar assim, pessoas que foram adotadas, que Uhum, não têm contato com a sua família biológica, mesmo assim, aquela família, aquele sistema é o teu sistema, é a tua ancestralidade. E no dar e tomar tem uhum, algo que já vem lá dessa primeira relação, mesmo que ela não tenha existido fisicamente, ela existe no teu campo, né? Então, nesse caso, a primeira ação do uhum. tomar, né, que a gente precisaria nos tornar conscientes se a gente já fez ou não, é tomar a vida que a gente ganhou Uhum. Dos nossos pais. dos nossos pais biológicos, Biológicos, é. porque mesmo que a gente tenha sido cuidados, criados e zelados por outras pessoas, se a vida não tivesse sido permitida por pais biológicos, né? Se Uhum. não tivesse sido dito sim quando a mãe engravidou, né? Com a participação do pai, sempre foram duas pessoas, Uhum. né, que participaram para a criação de uma vida biológica, nós não teríamos como estar aqui. E essa vida, entendamos como for até esse momento, como seja a consciência até esse momento, ela foi um presente. Uhum. Só o fato de a gente estar vivo, né, de tu que está aí assistindo o vídeo, tá vivo, é sinal de que essa vida foi dada, essa vida existe, tu existe, a gente existe. Por mais que muitas vezes possa ter sido dolorosa a nossa o início, né, da nossa vida ou mesmo o nosso presente hoje, reconhecer que essa vida existe em mim faz com que eu já encontre uma força diferente para fazer diferente, para fazer melhor, né? Para dar uma continuidade a partir de agora, então. Porque tem muita diferença até na forma como eu vejo a vida e como eu encaro ela. Se eu hoje enxergo minha vida com um certo desgosto, né? Culpando as pessoas,
que vieram antes, né? Que elas não fizeram certo, que elas não me deram a vida como eu queria ou como eu merecia. E se eu olho para essa vida com esse rancor, o que eu faço no presente hoje vem carregado desse rancor. Agora, olha se eu olho para minha vida como um milagre, como um presente, que alguém, mesmo, eu não sei as lutas, a gente pode imaginar, pode ter ouvido histórias, mas a luta real que passaram os nossos ancestrais, não somente os nossos pais, mas a vida chegou até nós porque outras pessoas lá no passado viveram e mesmo com as suas dificuldades disseram sim para as vidas que vieram através deles. Então, se eu consigo ver todo esse milagre, mesmo com as dificuldades de tudo que aconteceu antes da minha chegada, e ver assim, poxa vida, e eu tô aqui, né? Entre tantas possibilidades do que poderia ter acontecido, eu consegui sobreviver, consegui ser cuidada de alguma forma, porque tô aqui hoje. Tô aqui. E tô tendo acesso a esse vídeo de alguma forma também. Então, hoje eu vou ver a minha vida como realmente um presente. E quando a gente recebe um presente, abre o coração para ele, amorosamente, ele pode mudar a nossa vida literalmente, né? Então, eu olhar para essa coisa tão magnífica e chamar de vida, poder chamar de minha e tomar as minhas decisões para essa vida que hoje eu tomo, porque tem diferença em estar vivo e tomar a vida. E daí, quando tu toma a vida, tu toma algo a mais. Sem julgar os teus pais, sem julgar os meus pais, eu tomo essa vida e tomo a força que vem da minha mãe, tomo a força que vem do meu pai. E isso, esse presente, ele é impagável. E daí, assim, né, no equilíbrio que nós vamos falar, a gente começou por um ponto raiz aí, né, do primeiro presente, por ser impagável, os pais nunca deveriam cobrar dos filhos por terem dado a vida a eles, né? Que existem situações assim que também são bagunçadas. No caso disso estar acontecendo, em qualquer dos pontos que se esteja, a gente toma a vida, toma o amor, né? Ou toma a força que vem dos ancestrais por a gente estar aqui e não deixa a energia dessa cobrança prevalecer, né? Aos pouquinhos, quando a gente vai tomando consciência do que a gente ganhou, o resto vai se harmonizando. Quando a gente fala em tomar a força que vem do pai ou da mãe, cada um dos dois traz uma característica, como é que é, uma força motriz específica na nossa vida, tá? De repente a gente pode até fazer um vídeo, né, no outro episódio falando sobre isso, essas diferenças. Mas quando a gente fala em tomar a força do pai e da mãe, não quer dizer aceitar, baixar a cabeça para situações que são desconfortáveis, porque existe desrespeito em qualquer nível de relacionamento, né? Entre familiar, amizades, e a gente sabe disso. Então, não é aceitar e baixar a cabeça para qualquer coisa, não é isso que a gente está falando. Mas é tomar a força da vida. É algo além das situações, porque se a gente ficar preso... Além do relacionamento Além em do si. relacionamento, porque se a gente ficar preso no que aconteceu, a gente vai ficar preso no passado e não vai levar para frente. A vida ela tem uma vontade de ir para frente, a vida só vai para frente. É a nossa mente que fica presa ao passado por questões traumáticas, situações que vão acontecendo, que vão trancando as nossas emoções, trancando as nossas atitudes. E nisso que a Rebeca trouxe, dizendo que é impagável, a gente se sente, desde lá da infância, como é que é, numa necessidade de qualquer ação que a gente faz, qualquer coisinha a gente vai lá, olha só pai, olha só mãe, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, que legal. E nem sempre, porque aquilo está dentro da nossa cabeça, né? A gente está criando uma expectativa de reação dos outros, do mundo externo. E a gente fica tentando cumprir isso, se a gente não cuidar, a vida inteira, buscando a aprovação de alguém ou ser reconhecido por algo que tu fez. Então, o buscar força no pai e na mãe não é essas situações do passado, é buscar a partir de agora para que a força da vida comece a reverberar em mim, porque chega um ponto que eu me torno meu pai e eu me torno minha mãe. Não é negar a nossa criança, não é negar a nossa
a inocência ou imaginação, criatividade que vem da criança, né? Mas é assumir a responsabilidade, ok, o que aconteceu, aconteceu, e agora? O que que eu vou fazer com Todo isso? mundo fez o seu melhor. Isso é algo que é bem Uhum, interessante a gente começar a colocar assim, com a consciência que eles tinham na época, com as ferramentas que eles tinham, com a vida que se tinha, eles fizeram o melhor que eles podiam. é, É muito difícil alguém viver a vida querendo fracassar, querendo decepcionar, né? uhum, Não se faz assim. Todo mundo faz tentando acertar. Mas é algo que eu ouvi esses dias assim. Quando eu me tornei mãe, ou quando eu me tornei pai, eu não deixei de ser um ser humano tentante, tentando fazer algo da minha vida. Só que daí tinha uma criança ali, ou tinha uhum, duas, ou tinha 10, né? Depende da época que se nasceu. Eram muitos filhos, até hoje tem famílias bem numerosas. E daí eu tô ali tentando desvendar como fazer o meu profissional dar certo. uhum, Como pagar as contas, como me satisfazer como ser humano, como encontrar minha realização. Algumas pessoas nem pensam na sua realização, só pensam realmente na sobrevivência. E é muito estressante pensar na sobrevivência, ainda mais quando outras pessoas dependem da gente. Então, é, isso tudo quando a gente olha realmente despindo a figura que a gente tinha de que eles tinham que ser super-heróis e tinham que uhum, ser maravilhosos pais, a gente vê eles como seres humanos que tinham as fragilidades deles e que foram excelentes até pelas circunstâncias, uhum. né? E a gente começa a ter um olhar mais amoroso para toda essa situação. Né? E mesmo em algumas situações onde eles não estivessem presentes, né? A força da vida, a gente fica batendo nisso, né? Uhum. Ela tá reverberando em Sim. nós ainda. Então, às vezes a gente quer achar alguma solução em alguma situação e não sabe bem de onde buscar e a gente sempre pensa em perguntar para alguém. Mas a gente vai aprendendo a resgatar essa força da Dentro da nossa gente. ancestralidade, que está vibrando em nós, porque todos os nossos ancestrais, nossos pais, avós, bisavós e assim por diante, todos eles passaram pelos mesmos problemas, mesmos questionamentos que a gente passa hoje. Então imagina, né, na tua vida, na nossa vida, a gente tem nossos questionamentos achando que às vezes está perdido, não sabe resolver, eles também passaram por isso. Gente, Né? não Então tem, todo mundo tem o não seu. tem idade pra gente ter crise, né? Vamos combinar, de vez em quando a gente dá uma pirada, É, aí a gente busca as respostas internamente, ou às vezes busca ajuda. eu tinha ouvido esses tempos que todo mundo tem uma luta acontecendo dentro de si. E aí a gente julgar o outro sem a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro. Claro que a gente coloca muito peso nos nossos familiares, cuidadores, nossos pais. Uhum. Por quê? Porque no início da vida a gente precisou de alguém cuidar da gente. A gente não tinha essa condição, né? Então a gente nos coloca a essa disposição se não cuidar para o resto da vida, É né? verdade. Então, dar e tomar os pais é a primeira A primeira, e tá. e uma das mais doloridas muitas vezes, É, né? às vezes é uma luta interna até, né, pra gente conseguir fazer isso, de tomar eles pelo que eles são, pelo que eles foram, e não pelo que nós imaginávamos ou gostaríamos que Hum, eles fossem, né? É porque é aí que mora a real força, né? Do que é. Eu não, uhum. se eu tentar buscar tomar algo que não é, não tem força ali, né? Mas então, vamos passar para os próximos passos, porque Próximos, né? Os relacionamentos vão, né? A vida a inteira a gente se vida inteira. relaciona com todo mundo que passa pela nossa vida, né? Sim. Então, a partir vai ficar tudo mais fácil se a gente conseguir fazer esse tema de casa, de tomar o pai e a mãe e a vida que a gente recebeu pelo que ela é. Uhum, Aí depois, desde a infância, a gente começa a ter relações de amizade, com os primos, com os tios. A gente se relaciona o tempo inteiro com outras pessoas. E qualquer relacionamento que tenha uma troca, ele começa a ter dívidas, digamos. Tá? Então, por exemplo, se vocês já devem ter passado por isso. Se eu tô aqui numa situação que eu tô desesperada, tô precisando de ajuda e alguém nesse momento vem e me ajuda com exatamente o que eu precisava, ou até com mais do que eu precisava. Naquele momento, eu vou me sentir
bem por ter alguém para me ajudar ali a resolver aquela situação, mas eu vou me sentir em dívida com aquela pessoa. E a minha consciência não vai me deixar descansar totalmente enquanto que eu não pagar essa dívida. E algumas pessoas ficam mais tranquilas com isso, outras ficam bem inquietas, né? Mas de acordo com as leis sistêmicas, essa inquietação ela tá certa, né? A gente precisa compensar o que nos foi dado e o que nós tomamos. E nós vamos compensar na mesma medida e aquele ciclo acabou. Se for assim, principalmente com estranhos. Quando a gente vai comprar algo, a gente paga algo, a gente recebe algo de volta, acabou aquele ciclo. O equilíbrio está feito. Principalmente se a gente pagou o valor justo, né? Agora, quando é um relacionamento que quer se manter, né? É de amizade ou relacionamento amoroso. Onde vai existir troca constante, né? Isso, vai continuar tendo uma convivência. Quando alguém faz algo para mim que seja bom, que eu receba e que eu tome aquilo, quando eu for pagar aquilo de volta, eu vou pagar com um extra, né? Com amor e fazendo um pouquinho a mais por aquela pessoa. E aquela pessoa, a lei do equilíbrio continua, ela vai se sentir em dívida porque ela recebeu um pouquinho mais do que ela já tinha me dado. E assim, a gente fica numa troca amorosa, não só no relacionamento amoroso, mas é uma troca amorosa, porque são pessoas que se querem bem e que querem continuar convivendo e por isso continuam trocando, sempre oferecendo um pouquinho a mais para o outro. Ou seja, uma ascendente, é uma troca positiva, né? Onde a gente sempre vai começando a ter saldo positivo na nossa conta e aí isso tende a criar um relacionamento positivo, porque as pessoas estão baseando isso no amor, numa troca ali de carinho, né? Algo quando bom. que pode dar o desequilíbrio? E agora? O desequilíbrio ele pode acontecer se, digamos assim, vou dar um exemplo de relacionamento amoroso, mas na amizade pode acontecer também. Eu amo tanto, 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 tanto o Léo que eu quero demonstrar demais o amor por ele e eu sufoco ele com o meu amor. Eu acabo oferecendo até mais do que ele está apto a receber. Né? Ele não está pronto para receber tanto amor, tanto carinho de uma pessoa só e ao mesmo tempo e ele não consegue dar de volta isso. Porque ele não consegue receber e não consegue oferecer aquilo que eu estou oferecendo. E de repente não é nem a questão simplesmente de não querer dar de volta. Não conseguir por de repente não ter tempo. É tão constante isso que só é uma enxurrada que vem só de um lado. Isso. E não dá tempo do outro fazer o movimento, né? A pessoa tá sempre ali tão disponível que o outro não tem nem tempo de sentir falta ou ele pensou até em fazer algo e daí eu já fui lá e fiz algo de novo para ele. Eu roubei a cena dele. Comecei a entrar no comodismo porque para mim tá bom, né? Tá acontecendo, né, aparentemente coisas boas. Aparentemente, porque com o tempo ele não vai aguentar essa enxurrada de dívida que ele fica, né? Porque eu daqui a pouco vou começar a cobrar. Só eu faço coisa para ti, não é? E tu não demonstra nunca, né? Sim, e assim começa a gerar. Porque essa pessoa que tá doando, ela tá esperando algo em troca. E mesmo que ela não fique conscientemente, é a lei sistêmica. O desequilíbrio vai acontecer aquela pessoa que não tá tendo ou tempo ou oportunidade ou ela até pode ter sido criada de um jeito que não se demonstra carinho daquela forma. E ela não consegue pagar, ela vai sair do relacionamento. Outra forma de entender essa enxurrada que vem só de um lado e não tem o retorno, também pode não ser, não deu tempo para o outro movimentar, esse é um lado. Mas também tem aquilo que de repente o outro não tem aquilo para dar de volta, não tem nada para dar de volta. Tem pessoas que não, por motivos de criação, aprendizado ou jeito de lidar com a vida, não sabe fazer o movimento de troca. E aí aquilo que a Rebeca falou antes, a gente só consegue dar o que a gente tem também. O que a gente tem e o que a gente é. O que a gente é. Então muitas vezes as pessoas, de um lado acaba sendo esse sufocamento e do outro é uma inércia, mas é porque a outra pessoa não tem aquilo para dar de volta.
também o relacionamento, nesse caso, está fadado a terminar em Tem algum exemplos, momento. inclusive, que a É. gente pode ver mais práticos, assim, menos aleatórios com relação à ação. Vamos dizer um relacionamento entre uma pessoa que tem um poder aquisitivo bem alto e uma Uhum. pessoa que acontecem de se encontrarem, se apaixonam, e aquela pessoa do poder aquisitivo muito alto, ela enche a outra de presentes caríssimos. Uhum. Como é que aquela pessoa vai retribuir? Ela pode retribuir de outras formas, mas com presentes caros ela não vai É, conseguir. Então tem que se encontrar um equilíbrio ali naquela dinâmica, senão o relacionamento também vai estar fadado a dar errado. nesse caso a moeda precisa ser uma moeda de troca, não quer dizer que seja a mesma moeda, né? Exatamente. Tem que existir uma compensação, porque nas constelações, quando acontece esse desequilíbrio, o sistema vai dar um jeito de reencontrar esse equilíbrio. E normalmente acontece um caos, né? A gente pode observar, a natureza representa isso. A gente tem o yin e o yang, Uhum. que trabalha muito bem essa consciência de equilíbrio e harmonização. A gente está, de repente, num verão, calor, assim, passa 1, 2 semanas aquele calorão, de repente vem aquela tempestade que é ciclone, é tufão, é granizo e destrói tudo. Aí a gente pensa, nossa, desastre, né? Não, é a natureza Buscando o buscando equilíbrio. o equilíbrio, né? De novo. E aí a gente sabe que depois que acontece um caos natural desses, a gente tem alguns dias, né? Alguns dias de tranquilidade, de aparente paz. Claro que nós, seres humanos, a gente vai tentar lá recuperar se teve algum dano material. Mas a natureza em si, ela vai estar em equilíbrio. E Sim. aí na nossa vida acontece isso também. A gente pode estar se sentindo nesse caos e não saber de onde é que está o desequilíbrio. Então, daqui a pouco, observar as relações. Observar como eu me relaciono com as pessoas ou comigo mesmo. Eu estou Né? exagerando no que eu estou oferecendo ou eu não estou percebendo que eu estou recebendo tanto e não estou oferecendo de volta. Uhum. Porque isso é dos dois lados, né? O culpado não é só quem oferece Não. demais. Não, Tem o não tem lado de quem culpado, é recebe também, é. responsabilidade de os dois estarem ali presentes e percebendo os movimentos. Poxa, essa pessoa está sempre aqui demonstrando amor Uhum. e eu não percebi, né? E eu, às vezes, é só uma falta de consciência, não é nem que eu não consigo retribuir. Eu não percebi que eu estava recebendo tanto. Poxa, vou começar a fazer um movimento, então, né? Porque eu prezo por esse relacionamento. Mesma coisa de amizades. É sempre a mesma amiga que liga, é sempre o mesmo amigo que tá ali Uhum. procurando, tentando ver. Esse relacionamento vai acabar Uhum. se a outra pessoa não retribuir e de vez em quando ela fazer o movimento de entrar em contato, Uhum. né? Porque a troca ela é necessária, ou até mesmo num relacionamento estamos aqui conversando Uhum. e eu tô falando sem parar E eu quieto. e ele quieto. E às vezes vocês vão reparar que ou vocês são as faladoras ou faladores, ou vocês são os que estão sempre só escutando. E Uhum. nunca tem com quem vocês fazerem essa A parte troca. de fazer a fala, né? Isso nas conversas a gente percebe bem o, quando a gente está conversando sobre qualquer coisa, né? Aí daqui a pouco a gente acha que a gente está dialogando, tendo uma troca, mas quando eu falo algo meu. E aí quando a outra pessoa fala algo dela. E assim, e eu não estou escutando o que ela está falando, porque ela Uhum. está falando algo dela. Então eu não estou fazendo parte daquilo. Cada um está falando de si, de alguma forma, né? Sim. Isso nas conversas acontece muito, né? A De gente não se não se escutar, né? escutar, ou quando está conversando, já está pensando no que tu vai falar e não está absorvendo o que a pessoa realmente está falando. Sim. Então, o ponto é assim, ó, todo mundo quer ser escutado. Todo mundo É uma quer ser necessidade. entendido, quer receber de alguém atenção. E nisso a gente percebe esses desequilíbrios, né, de que um fala demais, o outro só escuta demais, a gente às vezes se torna lixeira, sem querer, porque é como se eu tivesse, para eu me sentir parte daquele relacionamento, eu sei que eu não vou falar nada, a pessoa só pode falar tudo que é coisa ali, eu saí dali e guardei para mim, de algum jeito. Né? Quantas vezes na vida a gente se tornou lixeira dos outros? E aí É. acontece, falando, né, fazendo o link esse do caos,
quando a gente percebe um desequilíbrio muito grande, a gente precisa primeiro reconhecer que existe um problema, que a gente está se sentindo mal com aquilo. E para fazer esse algo, muitas vezes vem como aquela tempestade de verão, para destruir tudo. Só que a gente é ser humano, a gente sabe que a gente pode fazer isso com calma, né? Tentar se harmonizar e compreender o outro, ser compreendido. Mas vai chegar um momento que a gente pode precisar dizer não, não quero mais, chega, isso não faz mais parte da minha vida, quem eu Pode sou tentar hoje. ainda, né? Conversar e falar. Eu acho muito importante quando a gente dá a oportunidade ao outro de saber por que aquela relação, seja amorosa ou de amizade, não tá mais Uhum. dando certo pra ti. Olha, pra mim não tá mais funcionando por causa disso, porque eu quero me relacionar com pessoas onde a minha voz é escutada também, Eu li, né? eu, eu li um livro esses tempos de uma história de dois amigos que se encontraram depois de uns 15, 20 anos. E aí passaram, né, um fim de semana na casa de campo lá de um deles. E aí no meio da conversa um deles disse, olha só, não faz mais sentido a gente ser amigo. E aí conversaram a esse respeito porque os dois tinham ficado tão diferentes. E para mim, quando eu li isso, é chocante. Imagina pegar um amigo teu e dizer, olha só, não faz mais sentido essa amizade. Acabou. Acabou a nossa amizade. É Né? tipo terminar o Terminar o relacionamento, né? relacionamento, porque é aceitar que, nossa, às vezes a gente fica em situações, se coloca em situações e se mantém ali por comodismo ou por familiaridade. Ah, faz tantos anos que é assim, não vou mudar agora. Mas isso tranca o movimento da vida que a gente falou antes. De a gente ir evoluindo e se permitindo mudar, porque às vezes a razão pela qual a gente não muda é porque a gente vai deixar de pertencer. Uhum. Lembra daquela primeira lei lá, o pertencimento? E a gente fica com essa consciência, que nas constelações chama de boa consciência, que é fazer tudo igual ao grupo do qual a gente quer pertencer para continuar sendo aceito ali. E quando a gente muda e a gente vai ter mudanças no autoconhecimento, a gente vai ter mudanças profundas internas que vão refletir na forma como a gente vai agir na vida. E se a gente quiser sempre só se preocupar com o pertencer, a gente tranca esse movimento de evolução, de se permitir transformar, porque a transformação pode ser maravilhosa. Só que, como a gente diz lá no início de todos os cursos de formação que a gente dá, isso falando agora de yoga, né? Se tu gosta muito da tua vida como ela é hoje, não pratique yoga. Ou não faz nenhum movimento de autoconhecimento. Porque a tua vida vai mudar. É certo que vai mudar. Nossa vida muda muito. Eu e o Léo, a gente faz muitos movimentos para continuarmos nos harmonizando. Porque eu mudo muito de tempos em tempos, ele muda muito de tempos em tempos. A quantidade de estudo que a gente faz, de livros que a gente lê, de práticas que a gente faz, é impossível não mudar, gente. A gente quer mudar. Né? Na família, essas mudanças elas não vêm com tranquilidade, né? Na maioria das vezes, a cobrança dos familiares é assim, nossa, como tu tá diferente, tu não era assim. E é O que tu anda negativa fazendo? essa fala, né? Ou Ela tu nunca é, ai, que legal. tu tá envolvido nesse grupo aí de yoga e essa seita, né? Essas Essa coisas seita é bom. de mudar a vida e tal. Então E tu começa a quebrar padrões que todo mundo estava acostumado, né? Digamos, vamos falar assim de um padrão de fofoca, né? Tu chega lá num determinado grupo, tu já sabe que vai ter assim os comentários mais maldosos e cabeludos sobre outras pessoas. E chega um momento que a gente vê que isso aí não agrega em nada, né? Isso pesa energeticamente, faz mal. E daí tu não quer mais te envolver. No início tu até tá ali ainda junto, às vezes dá uma risadinha junto. E daí daqui a pouquinho tu fica até desconfortável em rir, porque aquilo não te faz bem. E daí tu fica quieto. E daqui a pouco, ou tu vai falar alguma coisa, vai perguntar por que vocês estão fazendo isso, né? Por que vocês estão falando dessa pessoa assim? Ou tu só não vai mais querer estar ali. Mas se tu chegar a falar isso, perguntar por que vocês estão falando assim, nossa, vão reagir muito mal contigo, provavelmente, né? Então, são apenas alguns exemplos do quanto, às vezes, nessa questão de relações, é difícil quando a gente percebe que a gente até fugiu um pouquinho do dar e tomar, né? Mas é porque a gente vai indo.
Não, outra questão do dar e tomar que é importante a gente reconhecer quem nós somos no nosso dia a dia. Muitas pessoas, elas se doam. Toda a atitude delas é se doar e quando elas precisam de ajuda, elas não sabem ou pedir Ou não ou não aceitam. aceitam a ajuda das outras pessoas, né? Mas Isso também... gera um desequilíbrio para Uhum, quem está querendo te oferecer ajuda, porque provavelmente já recebeu tanta ajuda de ti e uhum. tu não deixa ela pagar de volta. Esse É. relacionamento fica doente. E aí tem outra questão também de quando a gente for querer ajudar as pessoas, né, nessa ideia de dar, observar se aquela pessoa quer ajuda Ah, é, também. aí que tá. Porque muitas vezes a gente tá observando a situação, mas entender que essa observação é a partir da nossa ótica. De repente, na experiência daquela pessoa, ela tá completamente certa. E para ela, é aquilo ali. Tu pode até ver que ela vai, ah, né, se estrepar lá na frente, ou não. Daqui a pouco, dentro da tua experiência, muitas vezes a gente observa o comportamento dos outros, e aí, nossa, vai dar errado e vai lá dar certo. Aí, é aprendizado para mim dizer, puxa, Olha, olha também dá só, certo daquele jeito. também dá certo daquele jeito. É. Sim, e é algo bem legal essa reflexão que o Léo trouxe, porque às vezes a gente quer, até nos presentes, né? A gente dá de presente para o outro o que a gente ia gostar de ganhar, na maioria das vezes, Uhum, né? Ou a gente quer ajudar da forma como a gente acha que tem que ser resolvida determinada situação. Quando, na verdade, a gente não olha para a pessoa e pergunta assim: do que tu está precisando? uhum, Né? Eu quero te ajudar. O que tu quer que eu faça? Porque a gente não está disposto a ajudar o outro com o que ele está precisando ou com o que ele quer de uhum. ajuda. E isso é que também que deixa os relacionamentos bem pesados, né? A gente quer ajudar só com o que a gente estando num lugar superior, muitas vezes de que sabe tudo, de que sabe como que as situações no geral dariam certo, Uhum. né? E a gente só está disposto a, não quer essa ajuda, então não te ajudo. Então se Ou, vira sozinho, ou também né? aceitar que a outra pessoa diga, não, não tô precisando de ajuda e tu, ok, então. E aí, E deixa a e deixa a pessoa, ela pessoa, dá né? conta se ela disse que não precisa de ajuda. Daí, caso ela realmente seja aquela pessoa que só quer ajudar, ela vai perceber que as coisas não estão fluindo sem Uhum. ela se abrir para receber ajuda. Acho que é isso por hoje, né? Foi Eu acho bastante que é, agora, já deu uma boa né? conversa, já deu boas reflexões. A gente sempre conversa aqui, reflete um pouquinho mais. Acredito que vocês aí deixam também assentar o assunto, Uhum. refletem um pouquinho. Eu acho que todas as conversas, quando são voltadas para o autoconhecimento, elas têm uma amplitude de potencial transformador em cada um de nós. Uhum. Então, espero que para vocês esteja sendo assim. É isso aí. Se alguma coisa reverberou em ti nesses 3 episódios, né? A questão das leis sistêmicas, e tu achar que ainda assim precisa buscar mais, às vezes a gente se escuta alguma coisa e desperta certas faíscas dentro de nós ali de autoconhecimento, querer encontrar as respostas. Busca alguém para te ajudar nisso, na tua Uhum. caminhada, tá? Porque é importante a gente muitas vezes ter alguém olhando externamente a nossa vida, um olhar de fora, para saber melhor nos orientar, Ou até né? mesmo constelar, né? Porque Também. tem muitas coisas que estão no nosso ponto cego, né? Tem vezes que a gente acha, a gente tem muita tendência a achar que a gente age muito corretamente. Uhum. A gente é geral. Eu tenho essa tendência, eu também. É do ser humano. Como eu falei lá no início sobre os nossos pais. Todo mundo age querendo acertar, querendo fazer o seu melhor. E a gente acha que a gente, em todos os relacionamentos, que a gente está fazendo o certo. Mas exige que a gente pare e analise quando a gente vê que tem conflito em alguma relação, tá? Qual é que é o meu papel ali? A minha Uhum. responsabilidade. Porque a melhora do mundo, do planeta, ela não tá no outro, Uhum. né? Tá na gente. É no indivíduo, o indivíduo se melhorar a partir da autoobservação. É isso aí. É isso aí. Então tá, gente. Muito Obrigada, obrigado. gente. Até a Lembrem de dar uma próxima. curtidinha pra gente saber se É, estão gostando do conteúdo. é, co- Comentem pra gente comenta ali, saber. coloca ali. A gente está recebendo alguns feedbacks bem bons e está nos ajudando a, a ter mais repertório aqui para a gente vir trazer, né, os assuntos, conversar um pouquinho entre a gente também. É. Tá certo? Obrigada, Até gente. mais.